Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, iniciando mais uma live. Como está o som, como está a música, o louvor do fundo, tá bom? Tá dando para ouvir bem minha voz, tá muito alto. Tem um retorno, por favor. Os irmãos que estão entrando agora nessa mensagem ao vivo, dei uma baixadinha aqui agora no louvor. Sim, amém. Glória a Deus. Eu vou deixar com vocês um texto da palavra de Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 14, diz assim: Davi estava então num lugar forte, a guarnição dos filisteus em Belém, e teve Davi o desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos homens romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Irmãos, a palavra fala de homens que foram valentes de Davi, homens de grandes feitos, feitos até miraculosos, alguns feitos, humanamente falando, são impossíveis. Homens que dizimaram pequenas guarnições, na verdade não pequenas, mas algumas guarnições dos filisteus, enfrentaram animais, venceram gigantes. E nesse episódio, aqui nesse texto lido, a palavra fala que havia uma guerra prolongada entre Davi e os filisteus. Davi ainda estava naquele momento fugindo, né? E como ele estava na caverna de Adulão, estava ali protegido, né? Naquela caverna, refugiando-se ali naquele lugar. A palavra fala que a guarnição dos filisteus estava em Belém, a terra de Davi, a cidade de Davi. Davi, ele é de Belém, é o lugar do seu nascimento, o local do seu nascimento, e ele deseja de beber a água da cisterna de Belém, que estava junto à porta da cidade. Só que era uma situação, um momento de total impossibilidade disso. Havia um exército que estava ali acampado em Belém, que eram os filisteus. Havia uma guarnição em Belém dos filisteus. Só que a palavra fala que aqueles homens, 3 homens poderosos de Davi, valentes de Davi, em outras traduções, eles romperam pelo meio do arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém e a pegaram e a trouxeram até o rei Davi. A atitude deles, irmãos, foi uma atitude muito corajosa, uma atitude de muita valentia, mas a palavra fala que tudo que foi escrito dantes para o nosso ensino foi escrito. Logo, isso tem para nós um simbolismo, isso tem para nós uma tipologia, isso tem para nós um ensinamento. Quantas vezes o nosso caminho está obstruído? Quantas vezes os nossos poços estão entulhados? Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos buscar, nós não conseguimos alcançar os recursos que tanto desejamos. Davi almejava aquela água, Davi desejava dessedentar a sua sede com aquela água. Era uma água que tinha até um certo simbolismo ali, né? Você tratar de um local, de uma água que estava junto a um poço que estava situado na porta da cidade de Davi, Belém, a cidade de Davi. Às vezes nós lembramos do passado, nós lembramos de algum momento em que nós estivemos diante do Senhor de uma maneira onde ali experimentamos, dessedentamos a nossa sede de Deus. Mas o tempo passa e sejamos sinceros, as dificuldades, as lutas, o adversário, ele cria obstáculos, e a própria vida, ela cria obstáculos para que não venhamos a estar junto ao poço, para que não venhamos a beber dessa água, e nós não conseguimos ter esse acesso. Mas, irmão, hoje o Senhor, ele rompe os teus obstáculos. Deus hoje rompe os nossos obstáculos, ele nos dá a possibilidade de beber, de experimentar de novo da presença dele, de experimentar das bênçãos do Espírito Santo, das bênçãos eternais. O que o Senhor tem separado para você, e aqui eu estou saindo dessa esfera de experiências, indo para a esfera do que Deus tem preparado.
daquilo que almejamos, assim como Davi almejava beber daquela água. O Senhor ele tem dado ordens no mundo espiritual. Deus tem dado ordem para que seus anjos pelejem por nós. Ele mesmo vai à frente para romper as barreiras e os obstáculos, irmãos. Havia uma guarnição, havia os empecilhos ali para que aquela água fosse bebida, para que aquela água fosse tomada daquele poço, naquela cidade de Belém. Quantos são os empecilhos, quantos são os obstáculos? Talvez se você for parar para numerar, se fizermos isso, para contar aquilo que são impossibilidades, aquilo que tem estado contra, tem sido desfavorável para que venhamos a alcançar. Às vezes a gente olha e a gente fala assim, misericórdia. Não é nem que eu tenha chance, de 0 a 10, nem que eu tenho 1, 2, 3 de chance. Parece que a gente tem menos 100, né? A gente está no negativo. As possibilidades elas parecem que estão no negativo. Não há meios. Havia uma guarnição do inimigo, havia uma guarnição dos filisteus que estava ali cercando aquela cidade. Estava ali impossibilitando o acesso até aquele poço. Eu não sei o que hoje te atormenta. Eu não sei o que hoje impossibilita com que você venha beber da água da vida, com que você venha a alcançar sobre tudo aquilo que o teu coração tanto deseja e almeja. Mas o que eu sei, o que eu tenho certeza, que nosso Deus ele faz isso por nós. Eu tenho certeza que hoje Deus te dará condições para que tu possas romper os obstáculos. Hoje de manhã eu falei sobre a fé. Não adianta orar, tem que orar com fé. Aqueles homens eram valentes. Os atos daqueles homens eram atos distintos. Eles não faziam o que todo mundo fazia. Aqueles homens, os valentes de Davi, se os irmãos parar para poder ler esse capítulo 23, vocês vão ver que a partir do versículo 8, a palavra começa a falar de guerreiros, de homens valentes, homens que faziam algo que não era comum. Davi tinha um exército naquele momento de 400 a 600 homens, mas esses homens, eles faziam coisas distintas, diferentes. Se você quer viver algo diferente de Deus, se você quer ter uma experiência além, a mais, você tem que estar pronto para fazer também o diferente. Você tem que estar pronta para buscar a mais, para ir mais fundo, para fazer algo. Não que você vai surpreender Deus, ninguém surpreende Deus. Meus irmãos, nós somos tudo, nós somos contemplados pela fé. A graça, ela vem através da nossa fé. Mas existem as obras da fé. Existe a nossa parte. O justo também é justificado pelas suas obras, que são as obras da fé. Você tem que fazer. Tem que provocar um milagre. Tem que ir além. Tem que romper o arraial dos inimigos. É uma batalha espiritual que às vezes é travada e nos mostramos tão fracos. Nos mostramos tão debilitados. Não só a nossa fé, mas o nosso ânimo. O nosso ânimo, ele joga contra a gente. A Bíblia diz que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força te será muito pequena. Aqueles homens foram reconhecidos porque eles eram valentes de Davi. Eram homens que não temiam. Não temiam a morte, não temiam a circunstância, não temiam perder nada, porque eles confiavam em Deus. Eles não temiam, eles se apegavam às suas espadas. Se apegavam àquilo que era o desejo do rei, aquilo que o coração do rei almejava, era o almejo deles. Será que temos sido isso? Será que eu tenho sido isso? Será que eu tenho sido um valente ou será que eu tenho sido um murmurador? Será que eu só vivo reclamando? Será que eu só vivo chorando? Enfraquecido, debilitado? Porque todo mundo tem momentos ruins, mas o problema é quando a pessoa só tem momentos ruins. Todo mundo se sente fraco em algum momento, o problema é quando a pessoa só se sente fraca. Você conhece alguém assim? Que só está fraco, só está debilitado, só está... Levanta-te, irmãos. Deus te dá condições de você romper os obstáculos. Eu acho bonita a expressão que o Senhor ele dá para os profetas, os grandes profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel. Normalmente o Senhor fala assim: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Se você quer ouvir a voz de Deus, põe-te em pé. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Está vendo como que tem a nossa parte? Põe-te em pé. Marche. Lembra de Moisés? Diga ao povo que marche. O que faz aqui, Moisés? Diga ao povo que marche. O milagre quem faz é Deus.
Abrir o mar, Deus, marchar, Moisés e o povo de Israel. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Aqueles homens romperam o arraial dos filisteus. E Deus foi à frente deles e deu a eles uma retaguarda para que eles não fossem tocados. Entraram e saíram daquele ambiente, daquele lugar, como que invisíveis. É assim que Deus faz. Nos dá autoridade no mundo espiritual. Uma grande obra, quando foi iniciada por Neemias de restauração, uma das coisas que fez toda a diferença para que aquela obra de restauração acontecesse foram as cartas que Neemias recebeu do rei. Aquilo era autoridade real para que ele iniciasse aquela obra. O rei não foi carregar madeira com ele. O rei não foi comprar as coisas para a restauração da cidade, do templo. Não. O rei não foi com Neemias. Ele deu autorização em carta. Tem coisa que Deus vai fazer, tem coisa que Deus vai te autorizar a você fazer. Então use essa autoridade espiritual. Rompa o arraial dos filisteus. Pega a água do poço de Belém. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite de segunda-feira. Curta o vídeo, compartilhe, comente. Paz em Jesus.